Amados, abram por favor, Filipenses capítulo 2, abram, acessem, Filipenses capítulo 2, vamos ler o versículo 12 e o versículo 13, eu peço que você leia aí em voz alta, Filipenses 2, versículo 12 e versículo 13, leia aí na sua versão, eu vou ler aqui na minha, vamos todos juntos ler a palavra do Senhor com fé, vamos lá? Filipenses 2, 12 e 13, vamos. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Amém. Senhor, fale aos nossos corações nessa manhã, por favor, Senhor. Sem Ti nós não conseguimos compreender a Tua palavra, nos ajude. E mais do que a compreensão, nós pedimos humildemente, Senhor, capacita-nos a obedecer ao Senhor. No nome de Jesus, amém. Queridos, sabem o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui nas entrelinhas do capítulo 1 e do capítulo 2 até agora? Chegamos na metade praticamente do capítulo 2, o que o apóstolo Paulo ele está fazendo aqui? Paulo ele está abrindo não somente os olhos dos irmãos filipenses quando ele escreveu essa carta, mas a palavra do Senhor está abrindo os nossos olhos, está ampliando os nossos horizontes, os nossos conceitos, provando que quando uma pessoa é salva e ela é resgatada pela obra maravilhosa de Cristo, essa pessoa, ela tem o privilégio de desfrutar da melhor maneira de viver que qualquer ser humano poderia viver, deixando aquela vida vazia, aquela vida fria, perdida, sem Deus e sem esperança. Agora, pós-salvação, pós esse resgate, pós obra maravilhosa de Jesus Cristo, quando alcança uma pessoa, essa pessoa então ela passa a viver em crescimento, essa pessoa passa a viver em desenvolvimento de tudo aquilo que tem de bênçãos em Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está alertando os filipenses a partir de agora. Ele nas entrelinhas conduziu para esse sentido, porque quem olha do lado de fora da vida cristã, acha que vocês vão convir comigo, quem é crente está preso, quem é crente é limitado, é alienado, quem é crente, ele está cheio de regras, né? É limitado por não pode isso, não pode aquilo, não pode lá, não pode aqui, é cheio de regras, tem um sentimento abafado, o crente ele é carrancudo, ele é feio, o crente ele anda para baixo com a cabeça triste, quem olha de fora. Mas é exatamente o contrário que Deus fez em nós e tem feito em nossas vidas. Não é isso. Não é isso. Desde o início do capítulo 1, Paulo usa palavras para mostrar a alegria de ser crente, mesmo em meio às dificuldades. Você e eu devemos, e nós temos todas as condições, plenas condições, de vivermos uma vida alegre, uma vida com gozo, com satisfação, desfrutando dessa vida que nós temos em Cristo Jesus, apesar das dificuldades, apesar das tribulações. Deus ele nos chama para viver uma vida cristã libertadora, onde deve prevalecer o quê? A alegria, cheia de gratidão em nossos corações, apesar, repito, das tribulações e do sofrimento. E mais do que isso, considerando, acima de tudo, que nós temos como Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aquele que se humilhou e que Deus o exaltou. Nós temos como Senhor e Salvador aquele que tem o nome que está acima de todo nome. Quem estava aqui presente na última exposição, do versículo 5 até o versículo 11, sabe o que eu estou dizendo. Nós temos o Senhor e Salvador que tem o nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra, toda língua confessará que Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é Senhor. Portanto, não há alegria e segurança e satisfação e prazer na vida maior do que essa. Então,
ao escrever agora do versículo 12 do capítulo 2 e o versículo 13, Paulo ele tem uma expectativa. E a expectativa é que a igreja entenda, e por isso ele usa no versículo 12, vai lá agora no versículo 12, ele usa a palavra assim, tem outras versões que traz, assim pois, assim ou assim pois. E ele mostra tudo aquilo que veio antes, tudo aquilo que ele escreveu antes do versículo 12, vai fazer sentido agora, diante da pergunta que nós vamos fazer. E Paulo tinha a expectativa da resposta dos filipenses, da resposta da igreja, diante de tudo isso que ele escreveu anteriormente. Assim, pois, então, diante disso, diante de tudo isso que eu escrevi para vocês, a pergunta é: e agora, como viver? E agora, como viver? E o fluxo da escrita do apóstolo Paulo até aqui exige da igreja, exige de nós uma resposta considerando que nós temos um Redentor que fez tudo em nosso favor, que nos deu uma vida alegre, uma vida cheia de gratidão, e a resposta, na expectativa do apóstolo Paulo, a resposta a essa pergunta, e agora, como viver? A resposta é: eu vou viver em obediência ao Senhor. Versículo 12 diz isso, agora vamos lá, versículo 12. Assim, meus amados, olha o carinho do apóstolo Paulo para com os filipenses. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Percebam que, diante de tudo isso que o apóstolo Paulo escreveu, ele entra agora com o assunto sobre a obediência. Viram sobre o Redentor maravilhoso. Antes, um pouquinho, o apóstolo Paulo mostrou as maravilhas da vida com o Senhor, apesar das tribulações. Paulo mostrando a situação dele, capítulo 1 ele mostra a situação dele, mandando saudação para a igreja, mandando notícias para a igreja de que ele estava bem, ainda que estivesse preso, mas lá no capítulo 1, versículo 12, ele fala: todas essas coisas, meus irmãos, têm antes travado a minha vida ou o meu ministério? Todas essas coisas, todas as tribulações têm impedido o avanço do Evangelho? Não. Todas essas coisas têm antes contribuído para o avanço do Evangelho. Então, agora o apóstolo Paulo chega no versículo 12 e fala: diante de tudo isso, como viver? Vivam em obediência. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: vocês sempre obedeceram enquanto eu estive aí com vocês. Agora que eu estou preso, e ele estava preso quando ele escreveu essa carta, são as 4 cartas da primeira prisão do apóstolo Paulo. Filipenses é uma dessas 4 cartas, e ele então está dizendo assim: agora que eu estou preso, na minha ausência, obedeçam ainda mais ao Senhor, obedeçam ao Senhor. E aqui há algo interessante, parece elementar, parece algo até meio infantil, mas nós precisamos aprender. Nós que somos crentes e quem sabe há algum tempo, escorregamos nesse óbvio aqui, que é a obediência diante de uma autoridade. Obediência diante de quem está vendo. Paulo está dizendo assim, vocês não somente devem obedecer na presença do apóstolo, na minha presença, só quando eu estiver aí, mas obedeçam na minha ausência. Crentes, obedeçam não na frente do pastor. Tem muita gente que se ajeita: o pastor está chegando, vai, arruma aí. O pastor vai vir em casa, embeleza a casa, coloca um hino, e passa perfume, coloca os melhores talheres, os melhores pratos. Não está errado, não é que o pastor merece, mas é muito bom, é agradável estar num jantar bem preparado, com todo o carinho, por uma família que recebe o pastor e sua família. Mas eu estou dizendo que muitas vezes nós temos isso em nosso coração, de obedecermos somente na presença de uma autoridade que influencia a nossa obediência, mas está errado. Não obedeça somente na frente do pastor. Filhos, não obedeçam somente na frente dos pais. Na frente dos pais. Muitas vezes os filhos, quando os pais saem, e aí manda mensagem: estamos voltando, estamos chegando no mercado, de repente aquele atropelo, corre que o pai está chegando, corre que a mãe está chegando. Não é isso, não deve ser assim. A obediência é na frente e é na ausência. Também a nossa obediência não é diante das autoridades. Filho, coloca o cinto porque o guarda está ali na frente. Não é para pôr o cinto porque o guarda está ali, você tem que pôr o cinto para te proteger. Porque é lei, porque você tem que obedecer à lei. Então,
Paulo está mostrando assim, é algo elementar, mas a gente aprende com o básico também, né? Com o óbvio, né? A obediência não somente na frente de uma autoridade que nos influencia, mas a obediência está ligada ou está subordinada à submissão à palavra de Deus. Você obedece não porque o pastor fala, você tem que obedecer. Não, você obedece porque você está entendendo que Deus manda você obedecer. Ele comanda a sua vida. Portanto, você deve obedecer ao Senhor. E você não obedece por fardo, né? Tem que obedecer, né, irmão? Não, não é isso. Você obedece por prazer. Porque você crê nesse Redentor que você entendeu do versículo 5 até o versículo 11 do capítulo 2, que Ele fez tudo isso por você. E Ele viveu daquela forma por você. Então você obedece com prazer, não diante da autoridade. Então, é algo muito importante que o apóstolo Paulo fez questão de escrever aqui. Obedeçam não somente na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Porque Paulo, ele gostaria de voltar para lá. Ele tinha escrito isso no capítulo 1 e ele vai escrever isso no capítulo 4. Eu tenho vontade de voltar, mas eu não sei se eu vou sair vivo dessa. Portanto, obedeçam. O evangelho foi dado a vocês. Eu preguei Jesus Cristo a vocês. Vivam. Como viver? Obedecendo ao Senhor. Então, continuando no versículo 12, você vai entender que a obediência é um elemento fundamental. Para quê? Para o desenvolvimento da salvação. A obediência é um elemento fundamental para quê? Para o desenvolvimento da salvação. Olha lá, o versículo 12. Como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam. A obediência faz parte, é um elemento do desenvolvimento da salvação. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Agora, eu preciso que você note algo importante aqui. A obediência, sim, é um elemento fundamental no desenvolvimento da salvação. Preste atenção. Mas o apóstolo Paulo escreveu, desenvolvam a sua salvação. Ele não escreveu, desenvolvam para a sua salvação. Desenvolvam para alcançar a salvação, para vocês serem salvos. Queridos, não é a obediência para sermos salvos. A obediência não nos salva. É porque somos salvos, nós devemos obedecer o nosso amado Senhor com prazer em nossos corações. É porque você foi salvo que você obedece. Você não obedece para ser salvo. Aqui está bem claro na escrita do apóstolo Paulo. O verbo é desenvolver. O verbo não é conquistar a salvação. Paulo não está dizendo, conquiste agora a salvação. Não. Desenvolva aquilo que você já tem, e a salvação já existe para você e para mim. É obra da graça de Deus, é obra exclusiva da graça de Deus. A salvação é da parte de Deus para nós e ponto. Nós não fazemos nada para conquistar a salvação, nós somente cremos em Jesus Cristo, e ainda assim o crer, o dom da fé, não está inato em nós. Vem de Deus, nós cremos porque Deus colocou em nossos corações o dom da fé para nós crermos em Deus. Portanto, a salvação é obra da graça de Deus. Você já está salvo. Agora o que você precisa fazer? Você precisa obedecer, você precisa desenvolver a salvação. E essa é a expectativa do apóstolo Paulo aqui. Que crentes em Jesus Cristo desenvolvam aquilo que já tem, que é a salvação. E desenvolver é crescer, desenvolver é amadurecer. De que forma? Obedecendo a palavra de Deus. Perceberam como a obediência, então, é um elemento fundamental do desenvolvimento da salvação? Mas utilizando uma outra palavra, a obediência no processo de desenvolvimento da salvação, nada mais é do que a nossa santificação. Nós estamos nesse momento da nossa existência como crente, nós estamos no processo de santificação. Santificação. E é a frase do João Calvino que eu trouxe para vocês. Pode projetar aí, por favor. João Calvino escreveu isso, a salvação é pela graça, ok? Sim, a salvação é exclusivamente pela graça, mas a santificação é pela obediência. Senhor, eu quero ser santo, me ajude, Senhor, mas eu desobedeço, eu minto, passo os outros para trás, não vivo uma vida séria, baseada nos princípios de Deus. Que salvação é essa? E mais, que santificação é essa?
Como você quer? Você precisa obedecer para se santificar. E realmente esse é o desenvolvimento que deve acontecer. E isso acontece. Alguém que foi salvo, alguém que foi regenerado, e essa foi a sua experiência, você foi batizado, e alguém que agora começa a dar os primeiros passos da vida cristã, ele vai desenvolvendo a salvação. A pessoa que começa a orar, antes ela não sabia nem orar, e de repente ela está orando, ela está conversando com Deus, e ela desenvolve um pouco mais a salvação, e ela passa, quem sabe, a orar em público, ela se derrama ao Senhor, um coração sincero, ela abre o seu coração diante de Deus, e você olha e você lembra, gente, aquela pessoa não sabia nem orar, agora ela está orando, que belo, isso é maravilhoso. O que é isso? Desenvolvimento da salvação. E você vê o desenvolvimento da salvação também no processo de santificação daquela pessoa que outrora praticava pecados terríveis, tinha práticas horrendas, tinha uma conduta estranha, tinha um linguajar, um palavreado sujo, e de repente você olha e fala, gente, ele está mudado, está desenvolvendo a salvação, ele está diferente, deixou práticas pecaminosas que outrora praticava. Isso é desenvolvimento da salvação. E você vê também o crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, daquele crente que outrora não sabia nem onde estava Gênesis, e aí de repente ele vai aprendendo, vai estudando, vai lendo, ele sabe até onde está Naum. É difícil Naum, achar Naum. Às vezes, até olhando aqui do lado, não acha direito. E ele acha, ele está estudando, ele tem prazer, ele te encontra e fala, irmão, eu li tal texto, e aquele texto saltou no meu coração, e agora eu estou buscando de Deus para praticar isso que eu estou aprendendo, meu irmão, e você olha para ele e fala, irmão, que lindo, é isso mesmo, continue estudando. E ele vai lendo, ele vai tendo prazer na palavra de Deus, não somente prazer em ler, mas prazer em praticar aquilo que ele está lendo, e é um desenvolvimento, e ele mostra para você um livro, irmão, estou lendo esse livro aqui, olha que bacana, e você fala, irmão, é isso mesmo, esse livro é muito bom, continue estudando. Aí numa outra semana ele mostra para você, olha, eu estou lendo esse livro aqui, do Caio Fábio, você fala, não, esse livro não é bom, irmão, joga fora, isso não presta. E ele vai aprendendo, ele vai desenvolvendo. Caio Fábio, para quem não conhece, não sei qual palavra eu posso usar, mas não presta, tá? Caio Fábio, não presta, é um teólogo que não serve nem para ser chamado de teólogo. Mas, então, a pessoa vai desenvolvendo a salvação, vai aprendendo, e vai tendo prazer em desenvolver a salvação. E você olha e comprova que algo está mudando, que a pessoa está sendo transformada. Isso não acontece somente na vida do outro do seu lado, acontece na sua também. Creia nisso, meu irmão. Você foi salvo. E isso é o processo de desenvolvimento, de santificação, de obediência. E a pessoa vai tendo uma vida transformada na maneira de falar, vai tendo a vida transformada na maneira de se vestir. Outrora, aquele camarada se vestia de uma forma estranha, aquela moça se vestia de uma forma, ou quase se vestia. Mas passou a ser transformado, entendeu a modéstia, entendeu viver uma vida com temor diante do Senhor, a mente é transformada, a maneira como lida com os negócios é transformada, a maneira como lida com as pessoas, no relacionamento, maridos e esposas que outrora não conviviam, viviam em guerra, agora com a graça de Deus, desenvolvendo a salvação, cada um desenvolvendo a salvação, vão se convergindo numa vida harmoniosa, amorosa, prazerosa entre eles, vai desenvolvendo a salvação no casamento, filhos vão obedecendo aos pais, vão amando cada vez mais os pais, vão honrando os pais, ainda que sejam pais ímpios, e vão aprendendo pela palavra de Deus desenvolver, pais vão aprendendo a cuidar dos filhos no temor do Senhor, debaixo dos princípios de Deus, pais vão aprendendo isso também, e isso é desenvolver a salvação. Aí você olha e diz, que bênção, que lindo, é isso mesmo, isso é desenvolvimento, isso é exercitar a obediência aos princípios de Deus. E esse desenvolvimento da salvação não é só no começo, não é? Nós temos um ditado, né? Cavalo paraguaio. O que é o cavalo paraguaio? Nada contra os paraguaios, nem contra o cavalo também. Mas o cavalo paraguaio é aquele que começa, né, na disparada, na corrida,
só tem arrancada, só no start. No começo ele vai, mas aí ele não continua. Nos primeiros 50 ele anda bem na frente, mas depois diminui a passada, diminui a corrida e não chega na frente. A caminhada cristã, o desenvolvimento não é só no começo, aí chega uma certa altura da nossa caminhada cristã e fala, Senhor, tá bom, já estou no limite, já desenvolvi o que tinha que desenvolver. Não, o verbo desenvolver aqui no original traz a ideia de carregar algo, levar algo até o fim, numa carreira, numa caminhada, até o fim, não é até um determinado ponto da carreira. Desenvolver é levar algo até o fim. E qual que é o fim do desenvolvimento da nossa salvação? Usando uma expressão bíblica, é quando nós alcançarmos a estatura do varão perfeito, Jesus Cristo. Quando isso vai acontecer? Quando Ele nos glorificar, quando chegarmos lá na glória. Então, enquanto estamos aqui, não podemos parar, não podemos achar que, já deu, estagnei na vida cristã. Isso é muito perigoso. E nós, muitas vezes, quem sabe os que estão caminhando há mais tempo, acham que já chegaram num patamar ou num nível de espiritualidade que, ou os pessimistas falam, não tem como ir mais, e está errado, tem sim, tem como ir muito mais, ou os orgulhosos falam, já cheguei, agora eu vou mandar de cima para baixo, onde eu cheguei, olhem para o meu padrão, está errado também. Se eu desenvolvi até aqui, eu tenho muito mais para desenvolver, tenho muito mais a aprender, tenho muito mais a correr, e o novo que na caminhada, quem sabe me ensina algumas coisas que eu preciso aprender, e desenvolver então não tem um limite, é até o fim, até nós chegarmos no fim da nossa carreira. Agora, tem um detalhe expresso aqui do apóstolo Paulo no versículo 2, o desenvolvimento, ele perceba, o desenvolvimento da salvação, ele é individual, mas ele também é em grupo, ele é coletivo. Veja, desenvolvam, aqui o verbo está no plural, desenvolvam a sua salvação. Mas a salvação, Deus não salva em lote, Deus não salva um grupo de pessoas, Deus salva individualmente. Portanto, o desenvolvimento é seu, é meu, individualmente, mas no corpo, é junto. Eu não desenvolvo a minha salvação sozinho lá em casa, é no corpo. Você já viu algum membro se desenvolver fora do corpo? Não, um membro saudável, ele se desenvolve, ele cresce, ele, que é um indivíduo, digamos assim, que é uma parte do corpo, se desenvolve no corpo, estando ligado no corpo. Então nós vamos crescer juntos, mas com uma responsabilidade, um compromisso individual com Deus. É você obedecendo ao Senhor, sou eu obedecendo ao Senhor, todos nós então, no corpo, juntos, unidos com esse mesmo propósito, de todos nós obedecermos ao Senhor. Isso é desenvolver a salvação. Por isso que eu preciso de você, e você precisa de mim. Isso é ter ser corpo, isso é entender a realidade de uma vida de igreja. Se você está bem desenvolvendo, eu preciso disso e eu preciso também estar bem desenvolvendo. E quando eu não estou bem, eu acabo afetando de certa forma o corpo. Por isso que existe a maneira de nós nos exortarmos mutuamente, de nós nos ajudarmos mutuamente, porque se um está caído, os outros ajudam a levantar para nós continuarmos a caminhada. E nós vamos correndo juntos, porém cada um entendendo o compromisso, a responsabilidade individual do desenvolvimento da sua própria salvação, né? E eu trouxe aí quatro meios para nós desenvolvermos a nossa salvação. 4 meios. O primeiro deles é a leitura, é o estudo, é a meditação da palavra de Deus. Querido, jamais desenvolveremos, cresceremos, amadureceremos na salvação se nós não tivermos um carinho, uma dedicação, um respeito, um temor, uma seriedade com a palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus precisa ser lida por você e por mim, precisa ser estudada por você e por mim, precisa ser meditada. Isso constantemente. A palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus não pode ser uma dieta de domingo para você.
E durante a semana você passa todos os outros dias sem tocar na Bíblia. Aliás, tem alguns que colocam a Bíblia no painel do carro e falam, vou deixar aqui porque senão domingo que vem eu vou esquecer. A palavra de Deus é alimento. Se é alimento, você se alimenta quantas vezes ao dia? Normalmente 3, né? 3 ou 4. Você precisa se alimentar da palavra de Deus também. Eu digo, todo dia. Todo dia. Está aí um meio do desenvolvimento da salvação, leitura, estudo e meditação da palavra. Segundo meio que eu coloquei aí é a oração. A oração. A leitura da palavra é Deus falando com você. A oração é você falando com Deus. Você completa o relacionamento. Você completa essa via de mão dupla. Você ora ao Senhor, você abre o seu coração a Deus. Isso desenvolve a nossa salvação. Queridos, a oração é um nutriente muito bom para a nossa fé. Nós precisamos aprender a orar e cada vez mais. Dwight Lyman Moody falava que eu não consigo ficar 10 minutos orando, mas eu não consigo também deixar de orar por mais de 10 minutos. Entenderam? Ele vivia uma vida de oração. Ele vivia uma vida de oração. Oração é isso, é o nosso relacionamento com Deus, onde nós estivermos. Não é somente aqui na igreja, ora aqui, não, constantemente, orai sem cessar, o apóstolo Paulo ensina isso aos Tessalonicenses, não é? Primeiro, então, meio é a leitura da palavra, segundo meio é a oração, terceiro meio é a comunhão dos santos. A comunhão dos santos é um meio importantíssimo para o desenvolvimento da nossa salvação. Ninguém desenvolve a salvação sozinho, como eu disse agora há pouco, nós precisamos estar juntos, e isso é comunhão, é nós sermos comum um ao outro, e não existe comunhão por grupo de WhatsApp. Nós precisamos estar juntos, nós precisamos o máximo que nós conseguirmos estar juntos, em comunhão, seja nas reuniões, no domingo a gente está em comunhão aqui, estamos juntos, mas não dá tempo, quem sabe, de nós estreitarmos os nossos laços e a nossa comunhão uns com os outros, por isso que nós precisamos também aproveitar outras oportunidades para nós estarmos juntos, em comunhão. Aqui na igreja, por exemplo, nós temos os pequenos grupos, nas quintas-feiras nós temos reunião para homens, oportunidade em que os homens aprendem a estar junto um com o outro, aprendendo um com o outro. Tem reunião para mulheres também, tem o grupo de discipulado também, são momentos que nós não podemos perder de oportunidade de nós estarmos juntos, de conversarmos, de abrirmos o nosso coração. E não somente essas reuniões oficiais da igreja, mas também nós precisamos ser proativos, ou termos a iniciativa de convidar os irmãos para estarmos juntos. Vai lá na minha casa, quero que você vá na minha casa. Ou então, estou dando uma dica aqui, se convide. Queria ir na sua casa, irmão. Vamos lá, eu não tenho muita coisa para te oferecer. Fala, não, eu não quero que você me ofereça, eu quero conversar com você. Tem uma água gelada lá para a gente tomar, um tereré, um mate, quem sabe, né, Roger? Vamos conversar, vamos estar junto. Quero estar com você. É assim que é desenvolver a salvação, porque você me ajuda, eu te ajudo. Muitas vezes as suas vitórias nas suas lutas são estímulos para eu também buscar vencer as minhas lutas, é um estímulo para mim. E muitas vezes o meu erro ajuda você, falando, que o Rodrigo acabou de me contar aqui que ele caiu no buraco, eu não quero. Então, olha só, a gente vai aprendendo com os acertos e com os erros, isso tudo faz parte da comunhão. E o quarto meio para nós desenvolvermos a salvação, sofrimentos e provações. Aí você vai me dizer, será, Rodrigo? Sério mesmo? Mas se eu sofrer, não é um motivo ou um meio para eu parar ou para eu voltar? Não, na palavra de Deus diz que o sofrimento é o que nos dá força para continuar. Você acredita nisso? É isso. O apóstolo Paulo diz, quando eu sou fraco, quando eu sofro, quando está doendo na carne, aí que eu sou forte, aí é que eu vou mais para frente, mas não por ele, mas é a força que Deus supre. Senhor, estou sofrendo, está doendo, estou sendo perseguido, estou tendo provações, Senhor, isso pela graça e pelo agir de Deus, isso é o meio dele fazer com que a gente desenvolva a nossa salvação. Desenvolver a salvação por meio das provações e dos sofrimentos, não é somente nos momentos de bonança, nos momentos onde a conta está no azul,
nos momentos onde ninguém está falando mal de você, você não está sofrendo, não, é no sofrimento, é no sofrimento. Os profissionais da educação física dizem, e eu acredito neles, que quando você está fazendo exercício, o músculo ele sofre, né? Parece que ele inflama, ele se machuca, mas para quê? Para ele ficar mais forte ainda, para ele ficar mais tonificado. Essa é a vida cristã. Quando a gente sofre, a gente fica mais forte, mas na dependência do Senhor, obviamente, né? Na dependência do Senhor. Então, esses 4 meios aí são os que eu trouxe para o desenvolvimento da salvação. E agora, finalizando o versículo 12 do capítulo 2, existem dois componentes no desenvolvimento da salvação que fazem da nossa vida como salvos, da sua vida como crente em Jesus Cristo, uma vida não de brincadeira. Paulo ele escreve essa carta, que é a carta da alegria. Aqui, em 4 capítulos, 104 versículos, tem mais de 15 vezes que o apóstolo Paulo usa a palavra alegria ou regozijar-vos. Mas, ainda que ele fale de alegria, mas ele não deixa de lado a seriedade da vida cristã. Porque a vida de alegria não é uma vida de brincadeira, de balbúrdia, de farra, não. É uma vida alegre, mas é uma vida séria com o Senhor. Isso que ele vai mostrar aqui. Ele vai mostrar 2 elementos, que a vida com Deus deve ser uma vida levada a sério. A salvação não é um assunto de brincadeira, tem que ser levado a sério esse processo de desenvolvimento da salvação. E muitos estão brincando com Deus, achando que estão desenvolvendo a salvação, mas estão acariciando pecados. Estão vivendo uma vida sem temor e sem tremor, e são esses os 2 elementos que o apóstolo Paulo coloca no final do versículo 12, os componentes, né? O primeiro componente, então, é o temor. O que é o temor? Eu coloquei aí. O temor é a adoração e a obediência com reverência, com um elevado respeito, compreendendo a maneira como o Senhor quer ser adorado e obedecido. Isso é temor, é reverência, é respeito. Em outras palavras, é viver perguntando para Deus: Senhor, como o Senhor quer que eu viva? O que o Senhor gosta? O que o Senhor não gosta? O que o Senhor quer da minha vida, Senhor? Isso é temor, isso é reverência, isso é respeito solene ao Deus maravilhoso e altíssimo. Viver uma vida de temor. Por isso que temor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 9, coloquei aqui, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio, ou seja, o temor do Senhor é a base, é o princípio para você ter uma vida, viver uma vida sábia. Para você ser sábio, você precisa temer ao Senhor, ter essa adoração e essa obediência com reverência, com um elevado respeito, compreendendo a maneira como o Senhor quer ser adorado e obedecido. E o segundo elemento é o tremor. Desenvolvam a sua salvação com temor e com tremor. No grego, tremor é algo assim, é uma intensa lealdade interna. Não é necessariamente estar tremendo, mas é algo real aqui dentro que quase faz a gente tremer. Por que não tremer? Mas é uma intensa lealdade interna, entendendo que você é a habitação do Santo Espírito de Deus. E saber agora então, ou relembrar que você é habitação ou templo do Espírito Santo do Senhor, é sério ou não é? Gera uma intensa lealdade interna em você, lealdade, esse compromisso intenso com o Senhor, essa fidelidade ao Senhor, isso é tremor. Gente, nós somos o templo do Espírito Santo, a habitação do Santo Espírito. Como isso está distante de uma realidade para mim. Como eu preciso aprender, estar convicto cada vez mais de que, Senhor, eu quero tremer diante de uma verdade como essa, diante do Senhor. Piper, ele ensina sobre isso com muita seriedade. Olha a frase que eu trouxe do Piper aí. Ele diz: trema, o Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, o seu Pai, o seu Redentor, o seu Provedor, está em você, trabalhando em você. Trema, o seu agir é o agir dele.
Se você entender isso, você tremerá. Portanto, irmãos, não dá para brincar de ser crente. Não dá para brincar de ser crente, não dá para fingir ser salvo. Não dá para ser crente, por exemplo, no domingo, e aí você sai por aquela porta, você coloca a capa de crente ali pendurada, você sai por ali, e nos outros dias da semana você vive como se Deus não existisse. Como um descrente, como um ímpio, com práticas que têm envergonhado o nome do Senhor, daquele que é e fez tudo aquilo que você viu do versículo 5 ao versículo 11, do capítulo 2 de Filipenses. O verdadeiro crente, o discípulo de Cristo, ele é 24 horas por dia, durante os 7 dias da semana, todos os dias. O verdadeiramente salvo está preocupado em desenvolver a sua salvação em estrita obediência ao Senhor, com temor e com tremor. Ele se preocupa com isso, ele quer isso. Eu quero agradar ao meu Senhor, eu quero viver uma vida diante do Senhor com temor e com tremor. Agora, caminhando um pouco mais, pela inspiração do Espírito Santo, Paulo ele insere no versículo 13 uma palavra de alerta e uma palavra de encorajamento. Uma palavra de alerta e uma palavra de encorajamento. Olha só o que ele escreveu no versículo 13, então, continuando aí. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. E eu pergunto, para que este versículo 13? Para que ele está aí? Depois de Paulo ter dito que cada um de nós deve desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Para que o 13 está aí? Sabe para quê? Justamente foi o que eu disse, para deixar uma palavra de alerta. Mas é uma palavra de alerta para quem? Para aqueles crentes que acham que o desenvolvimento da salvação agora é só com eles. São os crentes autossuficientes. Os crentes autossuficientes falam, tá bom, deixa comigo. Agora é comigo. Agora eu faço, eu vou, eu leio, eu estudo, eu oro, eu faço culto familiar. Eu. Esse é um extremo. Os crentes autossuficientes. E o outro extremo, que é a palavra também nesse versículo 13, o outro extremo é uma palavra de encorajamento para aqueles crentes desanimados, que pensam que é impossível desenvolver a salvação. É o outro extremo. Não dá. Não dá para obedecer, não dá para seguir, não dá para viver o que o Senhor fala para a gente viver. Não, só Jesus, mas Jesus era Deus, né? Não é isso. Jesus ele agiu como homem também, e ele mostrou o caminho como viver. Então existe esse outro extremo também. Agora essa palavra do apóstolo Paulo é para encorajar aqueles que acham que é impossível, e são os crentes inativos, são os infrutíferos, os que colocaram a vida cristã no ponto morto. Falar, não dá. Esse é um outro extremo. O alerta então para os crentes autossuficientes, que é o extremo primeiro que eu mostrei. Qual que é o alerta para eles? Queridos, você desenvolve, você obedece, ok, mas você precisa entender que é Deus quem efetua em você tanto o querer quanto o realizar. Não pense que você é autossuficiente em você mesmo. Desculpa a redundância, autossuficiente. Não, você precisa de Deus. Quebra as pernas do autossuficiente, entender que é Deus quem efetua em você tanto o querer quanto o realizar. Ok, é uma palavra então de alerta aos crentes autossuficientes e orgulhosos, mas também é uma palavra de encorajamento para aqueles crentes que estão inativos, que estão infrutíferos, que acham que é impossível viver em obediência ao Senhor. Ei, você que acha que é impossível, você que está desanimado, você que acha que não vai dar, você que está infrutífero, você que está inativo, a palavra é para você. Ei, é Deus quem efetua em você tanto o querer quanto o realizar. Realiza ou não realiza? Efetua ou não efetua? Sim. Portanto, é uma palavra de encorajamento para você e para mim se nós estivermos nessa situação, nesse extremo de ser impossível viver em obediência ao Senhor. É Deus quem efetua em você tanto o querer quanto o realizar. Irmãos, desenvolvam a sua salvação na
dependência do Senhor, convictos de que se você é de Deus, se você foi salvo, Deus efetua em você, não somente garantindo a você ou te dando condições de você viver, realizar, mas antes disso, Ele muda a sua vontade. O apóstolo Paulo faz questão de mostrar, Deus efetua em você tanto o querer, porque se não mudar a vontade, a gente não faz, mas Deus muda a nossa vontade, Deus nos dá prazer em buscar a Ele, olha que coisa linda, e aí você passa a realizar. Deus é quem efetua em você tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade, segundo aquilo que Ele quer, como Ele quer, no desenvolvimento da salvação, como Ele quer. Porque muitas vezes nós, como crentes, a gente acha, nossa, aquele irmão já podia estar andando faz muito tempo, né? Aquele irmão já podia estar pregando, né? Faz tempo que ele é crente. Mas a gente também precisa entender que é o trabalhar de Deus na vida de cada um, segundo a sua boa vontade, a nossa boa vontade, não, segundo a vontade de Deus. O efetuar é Deus, Deus que efetua, segundo a boa vontade dEle. Então vamos entrar no descanso, né? Se a gente acha que aquele irmão já podia estar, né, ajudando a gente aí, mas calma, também temos que entender que é Deus, segundo a boa vontade de Deus, o agir de Deus soberanamente, no desenvolvimento da salvação de cada um. Ele está agindo na minha vida, na sua vida, entenderam? E aqui é uma ótima notícia o versículo 13, não sei se para você nessa manhã está sendo, mas quando eu li isso aqui, reli, eu falei, saltou para mim isso aí. Gente, isso é uma ótima notícia, Deus efetua o querer, Deus é que transforma a nossa vontade, Ele que nos capacita a praticar e obedecermos a palavra dEle. Isso é ótimo, sabe por quê? Porque por nós mesmos nós não conseguiríamos, somos terríveis pecadores, nós somos falhos, Deus efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Por isso nós adoramos a Deus, por isso nós amamos a Deus, por isso que nós temos mais prazer em viver para Ele, porque Ele é maravilhoso, Ele é generoso conosco, Ele nos ama, e Ele tem feito isso na sua e na minha vida, louvado seja Deus. E Deus, Ele realiza, Ele acompanha todo esse processo, né, da salvação, porque a salvação é da parte dEle, ok? Sim, na eternidade passada, Ele escolheu você, Ele predestinou você para a salvação, Ele já te escolheu antes da fundação do mundo. Então, salvação já iniciou lá atrás, na escolha, na eleição, na predestinação, ok. Aí quando Ele chegou na sua vida, no tempo, ganhou o seu coração, te deu uma nova vida, você nasceu de novo, você então iniciou ali a caminhada, o processo de desenvolvimento da salvação. E quem está aqui nesse processo? Quem faz? Deus. Deus efetua, Deus é que desenvolve, Deus é que faz você desenvolver e crescer na salvação. Então Deus está no caminho, no processo, e a gente diz, na teologia a gente fala, Deus nos salvou, nós estamos sendo salvos, e o fim é com Ele ou com a gente? É com Ele, nós seremos salvos, porque o fim está na mão do Senhor, Ele já nos glorificou, nós chegaremos lá por causa dEle, por causa dEle. Nós estamos na mão do Senhor, essa é a nossa segurança, dependemos do Senhor para chegarmos lá, e chegaremos lá, porque Ele prometeu, e o que Ele promete, Ele cumpre, nós chegaremos lá, louvado seja Deus. Portanto, eu concluo então, dizendo que se fomos salvos, e se nós temos um Senhor, que a si mesmo se esvaziou, Ele se encarnou e Ele assumiu a forma de servo. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E Ele foi sobremaneira exaltado por Deus, que lhe deu o nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, se nós somos salvos e temos o Senhor como Jesus Cristo, e Ele é o nosso Senhor, eu volto à pergunta do começo, como devemos viver então? Nós não devemos viver estagnados na nossa salvação.
Nós devemos viver desenvolvendo a nossa salvação em obediência prazerosa ao Senhor. Obediência prazerosa, eu quero dizer, não como um fardo, porque, repito, como eu disse agora há pouco, muitos estão vivendo a vida cristã como um peso, como um fardo, uma carranca de religiosidade, de peso, está difícil, é difícil obedecer ao Senhor. E houve um homem de Deus no passado que falou assim: tem muita gente que não entra na igreja por conta da cara feia dos que estão dentro. Nesse sentido, não entendem que a vida em obediência ao Senhor é uma vida em obediência prazerosa. Você tem prazer em vir à reunião, você tem que ter prazer em ler a palavra de Deus, você tem que ter prazer em orar, você tem que ter prazer em estar em comunhão com os irmãos, você tem que ter prazer e agradecer ao Senhor, como Tiago escreveu, quando as provações vêm, quando o sofrimento bate à sua porta. E o Russell Shedd, pregando sobre Tiago, ele falou assim: nós devemos ser crentes que a gente deve falar para a aprovação assim: vem, entra, vem mais, isso vai fazer bem para mim, que venham mais provações, eu estou com o Senhor, Ele me basta. Então viver essa vida de prazer, de alegria. E como? Eu trouxe aqui uma oração de Agostinho. Olha só o que Agostinho orou: Senhor, determina o que queres e capacita-me a fazer o que determinas. Essa vida de dependência do Senhor. Querido, esteja certo que é Deus quem opera em nós, Ele produz em nós, não somente a capacidade de obedecer, mas também capacidade de querer obedecer a Ele. De querer obedecer a Ele. Isso é maravilhoso. Isso é bondade de Deus para nós. Isso deixa mais leve, não deixa? Porque o fardo não fica nas nossas costas. Por que Jesus disse? Lancem sobre mim o fardo. Eu aliviarei. É nele que nós vencemos. É em Cristo que nós conseguimos. Porque ele disse também, João escreveu: sem mim, sem Jesus, nós não conseguimos fazer nada. Mas se nós temos Jesus, nós conseguimos fazer tudo o que Ele quer. Louvado seja Deus. Dependa de Jesus, viva para Ele. E é isso que o apóstolo Paulo está mostrando nesses 2 versos, com palavras riquíssimas. E eu falo para você: se você está angustiado, se você está preocupado, se você está desanimado, se você está se sentindo impotente, incapaz, lembre-se que é o poder de Deus que capacita você a servir a Ele e a viver para Ele. Deus está com você para fazer você viver conforme Ele quer. Então, sugira um conteúdo para a sua oração. Ore assim ao Senhor: Senhor, me ajude a te obedecer. Me ajude a te obedecer. Você acha que Ele vai conceder esse seu pedido? Claro que vai, porque Ele falou que é Ele que efetua tanto o querer quanto o realizar. Amém? Oremos então. Pai bondoso, diante da Tua palavra, Senhor, maravilhosa, e diante, Senhor, da Tua pessoa, santa, 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 Senhor, com temor nós estamos aqui, gratos porque o Senhor nos mostra o caminho, gratos porque o Senhor nos mostra que o Senhor está conosco e o Todo-Poderoso é tudo o que temos. Portanto, nada nos falta. E diante disso, Senhor, nós oramos e nós pedimos como igreja: ajuda-nos, Senhor, capacita-nos, Senhor, a te obedecer. Por favor, Senhor, não nos permita estarmos insensíveis aos pecados que nós muitas vezes estamos querendo acariciar ou guardar no porão das nossas almas, Senhor. Limpa-nos, Senhor, purifica-nos, Senhor, santifica-nos, Senhor, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.